Lula pede Trump retirada de sanções contra autoridades brasileiras. Em conversa com Donald Trump, Lula pediu que os Estados Unidos retire sanções contra autoridades brasileiras, como é o caso do Alexandre de Moraes. Esse é o Viva Notícia e eu sou Mari Passos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e deixe também o seu comentário. O presidente Lula pediu a Donald Trump, nesta segunda-feira 6/10, retirada das sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. A informação foi confirmada pelo próprio governo brasileiro na nota oficial em que tratou sobre o diálogo entre Lula e Trump ocorrido por telefone. Além da retirada das sanções contra autoridades brasileiras, Lula pediu a Trump o fim do tarifaço imposto pelo governo americano a importações brasileiras. De acordo com o governo brasileiro, Lula lembrou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quais os Estados Unidos mantêm superávit de balança de bens e serviços. Atualmente, os Estados Unidos sancionam com lei Magnitsky o ministro Alexandre de Moraes, relator na Corte das ações sobre o trama golpista que resultaram a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Casa Branca também retirou o visto de turista de algumas autoridades brasileiras, entre elas o ministro Jorge Messias, AGU, e Alexandre Padilha, da Saúde. Tem também aqui uma conversa do Flávio Bolsonaro, que foi fazer uma visita ao pai e informou a situação da saúde dele. Só um minuto, por favor. Pessoal, boa tarde. Hoje, segunda-feira, quase 4 da tarde já. Só para falar para vocês que já estamos aqui em Brasília, aqui no fundo, a casa do meu pai. É mais um dia de fortes articulações. Vim aqui para dar um abraço nele, atualizar, mas ele tomou um remédio aí por causa da questão do soluço, que dá uma apagada nele, não consegui falar com ele, mas depois eu volto aqui para dar um abraço e atualizar. E eu tô abrindo essa live aqui para chamar você, para convidar você, que é aqui de Brasília ou do entorno de Brasília, que venha conosco em mais esse ato forte a favor da anistia que a gente vai fazer nessa terça-feira, dia 7 de outubro, a partir das 4 da tarde, em frente à Catedral. Eu sei que é um horário de trabalho, eu sei que é difícil para muita gente comparecer, mas se você conseguir sair um pouquinho mais cedo do trabalho, conversa aí com seu chefe ou com seus funcionários, puder vir para cá com seus funcionários, se puder trocar um plantão com algum colega aí de trabalho. É muito importante que nessa caminhada, amanhã às 4 da tarde, aqui em frente à Catedral, você participe, venha com a sua roupa verde e amarela, que é o símbolo, sim, da nossa nação. E o Eduardo Bolsonaro reage à ordem de Moraes para a PGR analisar prisão. Para o Eduardo, o STF não quer um Bolsonaro na disputa da presidência de 2026. Moraes determinou o prazo de 5 dias para a manifestação da PGR. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, reagiu ao prazo de 5 dias dado pelo Alexandre de Moraes para que a Procuradoria-Geral da República, PGR, analise um pedido de prisão contra ele, por coação no curso do processo. Na avaliação do parlamentar, que mora nos Estados Unidos desde fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, o STF, não quer um Bolsonaro na disputa presidencial de 2026. Segundo o pedido de prisão, foi feito em ação
apresentada pelo PT, pelo PSOL, em razão da atuação do Eduardo Bolsonaro a favor de sanções do advogado nos Estados Unidos, com o objetivo de interferir no julgamento dos acusados de tentativa de golpe militar, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Depois que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, adivinhe quem eles querem prender agora? As eleições presidencial brasileira são em 2026. O Supremo Tribunal Federal não quer um Bolsonaro na urna, publicou o deputado em inglês em suas redes sociais. Vamos ver mais um pouquinho aqui do Flávio Bolsonaro. É a bandeira do Brasil que nós sempre defendemos. Não adianta ninguém querer vir enganar, dizer que virou patriota do dia para a noite. A gente já sabe que o lado de lá está acostumado a mentir, rouba tudo, né? Rouba até ideia, rouba até a bandeira dos outros. Mas eu quero te chamar para esse grande ato porque a gente está na iminência aqui de conseguir pautar o projeto de anistia na Câmara dos Deputados. E precisamos muito de mais uma vez de você nas ruas aqui com a gente. Por isso te faço mais um apelo, um convite. Venha com a gente. Mais uma vez, para quem chegou agora na live, aqui no fundo é a casa do meu pai, eu estou aqui em frente à casa dele. Eu cheguei aqui agora há pouco, ia conversar, enfim, falar um pouquinho atualizar das conversas que nós tivemos sobre anistia, a estratégia que nós temos, as grandes expectativas, de boas expectativas que a gente está com relação a isso. A gente tem que pautar isso o quanto antes para fazer justiça, não só com meu pai, mas com as pessoas que estão aqui no Brasil respondendo por crimes que não cometeram, as famílias que foram desestruturadas e tem alguns de seus membros fora do Brasil, inclusive, porque aqui não adianta, não tem mais a quem recorrer para impedir essas constantes violações de direitos humanos que acontecem aqui. Eita, aí a fala do Flávio Bolsonaro. E tem outra notícia aqui: por que Bolsonaro rejeita nome indicado pelo Centrão para vice em 2026? Jair Bolsonaro resiste a aceitar o nome do senador Ciro Nogueira do PP do Piauí, indicado por ala do Centrão para ser vice em uma chapa à presidência em 2026. Interlocutores, o ex-presidente disse que Ciro Nogueira tem traquejo e habilidade para lidar com a classe política e nos lembrou pesquisas que apontam dificuldades para Nogueira se reeleger ao Senado no Piauí, que mostraria poucas adesão no Nordeste e aliados. Desta forma, Bolsonaro prefere outras opções para compor a chapa. Se Tarcísio de Freitas, do Republicano, for candidato no Planalto, Michele responde como favorita para ser vice. Outra alternativa seria o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Ciro Nogueira tem defendido que Bolsonaro indique o quanto antes o nome que apoiará para disputar a presidência. O ex-presidente, contudo, insiste reverterá as estratégias judiciais e será candidato. Está esperando que, quem sabe, ele consiga sair candidato. Muito obrigado você que ficou até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.